Olá, eu sou Ivete Costa e quero contar um pouquinho para vocês sobre a alegria dos nossos encontros às quintas-feiras. Às quintas-feiras, desde o começo da pandemia, nós estamos fazendo encontros no Zoom. E o nosso último encontro foi sobre propósito de vida. E eu quero compartilhar com vocês a alegria que eu senti de trazer uma memória, né? Durante a palestra, aí nós conversamos sobre várias memórias nossas, da nossa infância, da nossa adolescência, das coisas que nós fazemos com muito amor e que nos identificam, né? Como o nosso DNA ali na ação, na execução daquilo que nós estamos fazendo. E eu me lembrei de uma história muito gostosa que me trouxe muita emoção, mais ou menos aos 4, 5 anos de idade, eu acredito que era mais ou menos essa idade, porque eu ainda não estava nem na escola, e eu tinha o que chamavam na época de tosse comprida. E na época, segundo a crença popular, precisava ser, para curar essa doença, precisava ter benzimento. E tinha uma senhora muito querida, Dona Cândida, o esposo dela é o senhor Ariel, que vendia alimentos, vendia verduras, né? E legumes num carrinho de mão, que eu lembro que era o carrinho de mão de madeira, muito bonito, muito organizado. Eu lembro como ele arrumava aquelas verduras ali com tanto carinho, cabecinha branca, sabe? E ele saía cedinho com aquele carrinho. E a Dona Cândida também era uma senhorinha, nem faço ideia, talvez na casa dos 70, 70 e poucos anos. E ela tinha um filho, o João, que ele tinha crises de epilepsia. E eu ia na casa dela para receber esse benzimento. E nós nos tornamos amigas. Então eu adorava ir para lá, mesmo porque eu me sentia muito bem, né? Diminuía aquela coisa daquela tosse tão incômoda. E nós conversávamos muito, então eu gostava muito de ouvir as histórias dela. Então, ela contava as histórias e eu ia fazendo perguntas, né, para saber mais da história. Eu lembro que eu olhava muito nos olhos dela e aquele brilho no olhar dela me encantava. Eu lembro desse brilho no olhar até hoje. E também me lembro assim da quando o filho dela tinha as crises de epilepsia, o carinho com que ela tratava aquilo, assim uma naturalidade, sem sustos, sem desespero, tanto ela quanto o seu Ariel. E aquilo me deixava assim muito encantada. E aí eu procurava ajudar, se eu estava lá naquele momento, procurava ajudar, era sempre uma almofada que colocava assim, eu lembro que colocava assim na nuca dele, na cabeça. E ela tratava aquilo com tanto carinho, depois ela ficava com ele ali no colo durante alguns minutos, ali durante algum tempo, até passar a crise. E essa imagem me marcou muito. E falando sobre o propósito de vida, né, na quinta-feira, na última quinta-feira, e depois eu me lembrei, porque nós fizemos o exercício, né? Nós vamos começar uma jornada de 7 dias de propósito lá pelo WhatsApp, com o pessoal que participou da palestra. E fazendo o exercício, né? Porque eu aprendi na psicossíntese que tudo aquilo que a gente propõe para o outro, a gente faz primeiro com a gente. E fazendo o exercício que eu propus para eles, eu me lembrei dessa história. Então aí me veio uma questão muito bonita assim de propósito, como o nosso propósito, de fato, ele está na nossa vida o tempo todo. Muitas vezes nós não olhamos, né, para ele, nós não identificamos. Às vezes é uma coisa tão natural que a gente nem identifica como nosso propósito, como parte do nosso propósito. E aí eu percebi que eu não sou boa contadora de história, mas eu sou uma ouvinte de histórias. Eu adoro ouvir as histórias e ouvir as histórias e fazer perguntas e entrar naquele universo que a pessoa está contando, né? E isso eu faço há mais de 20 anos na minha profissão. Então, que delícia que foi relembrar isso. Agradeço a todos que estão participando dos nossos encontros. Têm sido encontros assim reveladores, de reencontro com pessoas queridas, outras que estão chegando. E é muito bom quando a gente traz essas memórias e pode compartilhar e que os encontros possam trazer esses benefícios para nós. Um grande abraço para vocês e convido para que vocês participem dos nossos próximos encontros. E um grande abraço a todos que participam, compartilham, comentam. Um beijo para vocês.